dia. Pastor, pode nos dar uns passados pessoal, por favor? Esse culto lendo o versículo que está em Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Saiba que a vontade do Senhor boa, perfeita, agradável. Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos colocar para o Senhor. Não decidir aquilo que temos que decidir da nossa própria cabeça, porque a vontade de Deus, o conselho do Senhor permanecerá. Ele é Deus. Eu sou Deus e não há outro. Ninguém pode fazer melhor do que Ele, nada na nossa vida. Então, que nós possamos estar nos submetendo à vontade, ao desejo, aquilo que está no coração do Pai para nossas vidas. Que nós não façamos nada segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo os nossos achismos. Costumo dizer até quando a gente vai aconselhar em gabinete pastoral, a gente vai para a Bíblia e aconselhamos como está na Bíblia, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito melhores e maiores para a nossa vida. Nosso dever é obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, independente se naquele momento agrada ou não agrada. Nem sempre a palavra de Deus nos agrada. Nem sempre a palavra de Deus é fácil de cumprir. Muitas vezes eu tenho vontade de pular a página assim, só para as bênçãos, e só para os benefícios, e só para as promessas. Mas há momentos que Deus também nos corrige, nos aconselha, nos exorta, e nós temos que aceitar, porque o Pai que ama faz isso, né? Então, que nós possamos, nessa manhã, ter a convicção que se você entregou alguma coisa nas mãos do Senhor, creia que Ele é Deus e Ele vai fazer. Amém? Porque não há outro além dele. Se o teu Deus é esse Deus de Jacó, se o teu Deus é esse Deus de ontem, de hoje, de eternamente, Ele vai fazer, vai se cumprir. Porque quando nós estamos com Deus, outro dia isso eu achei muito interessante. Quando nós estamos com Deus, quando a vontade é de Deus para se cumprir na nossa vida, até quem entra para atrapalhar ajuda. Porque vai se cumprir, não tem jeito. Até quem entrar para atrapalhar vai ajudar, porque não vai aguentar o poder de Deus. Não vai aguentar o poder de Deus. Então, tudo que é da parte do Senhor se cumpre e se cumprirá no nosso tempo. No tempo não é no nosso tempo, mas no tempo dele. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por essa manhã e que nós possamos estar aqui para adorar o Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e reconhecemos que Tu és o único Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus de todas as coisas, o Deus que é o Deus de ontem e de eternamente, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus,
pela beleza da tua santidade, Senhor. Estamos aqui nessa manhã querendo buscar a tua face, queremos ouvir a tua voz. Repreendemos e anulamos tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Repreendemos toda a potestade do ar e dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem falar conosco, vem encher os nossos corações, abre os nossos ouvidos e coração espiritual para recebermos da tua parte aquilo que tu tens reservado para nós nessa manhã. Pai, eu te peço que tu venhas usar, Senhor, todas as formas, da forma que tu queres, o ministério de louvor, ó Deus, a palavra pregada, a oração, o aperto de mão que recebemos do irmão. Pai, que a tua presença se manifeste nesse lugar. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua grandeza, por tudo que Ele é. Ele é o eu sou. Aleluia. Diga para o seu irmão: quão belo é o Senhor. Diga a Ele. Isso, diga assim. Então cantaremos assim: quão belo é o Senhor, quão formoso és tu, Senhor. Aleluia. Quão belo é o Senhor, hoje eu quero te adorar. Quão belo
coração se alegra, Senhor, quando nós te adoramos, Senhor. Nós queremos verdadeiramente adorar, não só em espírito, mas em verdade, Deus. Usa-nos, Senhor, nesta manhã, possamos levar a tua igreja a adoração, Deus. Ensina-nos a cada dia, Senhor, o que tu queres, como fazer, Senhor. Te exaltamos a Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos a Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem declarará com o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará esses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo
Senhor Jesus, Tu és o meu único e maior tesouro que eu tenho. Tu és a minha vida, Senhor. Diga, Senhor, eu confio totalmente na Tua palavra, nas Tuas promessas. E eu sei que aquelas que não se cumpriram, se cumprirão. E se não se cumprirem, eu continuarei crendo e louvando o Teu nome, porque Tu és tudo que eu tenho de mais precioso. Não há tesouro nesse mundo, não há coisas nesta terra que substitua a Tua presença, o Teu amor e a Tua misericórdia. Diga, Senhor, eu nesta manhã, eu tenho a coragem de declarar que todos os obstáculos que se levantaram durante esses dias contra a minha vida cairão, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Por isso eu declaro a minha vitória sobre os meus inimigos. Os meus inimigos são a doença, o diabo, a pobreza, a miséria, a escassez. Eu digo que eles estão sendo colocados por terra agora, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso a cura vai chegando, a salvação vai chegando, a libertação vai chegando, porque o Senhor é poderoso e Ele é fiel à Sua palavra. Ele disse: se nós orássemos crendo, duvidando no coração, a nossa oração seria atendida. Por isso agora, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Oh, vai embora, doença, vai embora, miséria, escassez, tristeza, inimizade, toda dor vai saindo. Senhor, enquanto eu te sirvo, Tu cuidarás de mim, Tu cuidarás dos meus filhos, Tu cuidarás da minha família, Tu cuidarás da minha geração, porque Tu és fiel e a Tua palavra não volta vazia. Enquanto eu te sirvo, Senhor, Tu guardarás a minha caminhada. Enquanto eu te sirvo, Senhor, Tu me protegerás, porque Tu és o Deus da minha vida. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar a minha vida, em tudo te adorar, mestre, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Obrigado, Senhor. Te adoramos, a Deus. Glorificamos o Teu nome.
e desviar você do seu chamado. Põe uma coisa no seu coração: enquanto você serve a Deus, aquilo que você não pode fazer, Ele fará. Ele movimentará o seu poder a seu favor, porque Ele é fiel. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Podem sentar-nos. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor. Deus é bom. Bom, já estamos aqui. Alguém nos visitando esta manhã pela primeira vez? Aqui conosco? Todo mundo de casa? Amém? Meus irmãos, nós estamos semanalmente fazendo as orações, e esta semana, além das orações, segunda, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na sexta-feira depois, a oração começa às 19 horas. Diga assim: a oração durante a semana, todo dia, de segunda a sexta, começa às 19 horas. Então, às vezes, por exemplo, na quarta-feira tem um culto normal, a partir das 20 horas. E nessa sexta-feira nós temos o culto dos Eds. Nós vamos ter aí a presença da Assembleia de Deus lá da Maré. Pastor Sérgio Alves vai vir, grupo de homens. E eu peço a todos os homens que estejam presentes, em vez de você ficar vendo alguma coisa diferente na televisão, vem buscar o Senhor, está junto aqui. Pastor Sérgio sempre tem uma palavra de edificação. Eu sei que tem alguns homens que gostam de ver novela aí e tal, mas abandona a novela, deixa esse caminho, meu irmão. Amém? Ok? Temos noveleiros aí, sejam libertos, né? Para vir participar do culto dos homens, né? Sexta-feira, né? Culto dos Eds, preletor, pastor Sérgio. Aí botaram um bigode aqui. Tem algum português aí? Não, né? Porque isso em Portugal não funcionaria. Ok. Aí todo mundo está perguntando por quê. Eu não vou responder. Você tem que ter inteligência suficiente para entender essa piada. Amém. Irmãos, também nós estamos, durante este mês de novembro, fazendo alguns fechamentos. Este ano nós estamos terminando a turma do segundo ano da escola bíblica. Estarão sendo diplomados aqui, e foi uma jornada, então, um investimento que eu resolvi fazer, porque eu creio que a Bíblia diz: ide fazer discípulo. E fazer discípulo é uma coisa complicada, porque leva a comer 1 quilo de sal mais. Você tem que caminhar junto com as pessoas. Mas a escola bíblica me ajudou bastante na formação, inclusive dos novos pastores que já foram ordenados. Nós estamos criando uma mentalidade só, um pensamento teológico mais ou menos na mesma direção. E porque nós estamos prevendo que o ano de 2015, se Jesus não voltar, nós cremos que será um ano de crescimento. Glória a Deus. E esses homens estarão, obviamente, dirigindo culto em lares, fazendo reuniões outras. Quem sabe ano que vem a gente não abre a nossa primeira congregação, porque o destino da igreja é crescer. Então, só que tem que crescer com estrutura. A igreja não pode crescer de qualquer jeito. Aquele relato que a pastora Ivanilde, quando estiveram aqui à noite, né, que manda um homem, aí o homem não está preparado, chega lá, não consegue segurar uma obra. É muito triste isso. E teve ela que já tem uma igreja no interior,
e ainda assumiram outra igreja. Então a gente percebe que a falta de preparo de obreiros é muito grande. As pessoas pensam que o título faz o obreiro, não faz. O título não faz o pastor, o título não faz o diácono, o título não faz o bispo. O título só reconhece o que a pessoa já vem fazendo. Dá para entender isso? Diga amém. É diferente. Então, a gente na Nova Vida sempre diz que o colarinho não faz o homem faz o colarinho. É diferente. Por quê? Porque há anos de investimento. Eu olho para cada um desses homens e vejo um investimento tremendo do Espírito Santo acima de tudo, investimento da igreja, investimento de Deus. E agora nós vamos crescer. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Será um ano de crescimento. E você tem que estar preparado, porque nós vamos precisar de novos diáconos, irmãos. Novos diáconos. Essa é a única igreja que, quando eu convido para você ser diácono, muita gente desiste. Eu não sei porquê, né? Não sei qual é a razão, mas a razão é porque diácono é uma área de trabalho interessante, e de crescimento, e de preparo, mas também de muito esforço, porque Deus requer do diaconato algo tremendo. Para mim, um dos segredos de uma igreja é o diaconato, né? E nós temos gente servindo que não são diáconos no sentido de ter o título, mas, por exemplo, eu tenho aqui o líder da juventude, o líder dos adolescentes, a diretora da nossa escola dominical, que não são diáconos, mas estão no mesmo patamar, no sentido de que fazem um trabalho especial, e que, se tivesse incluído no diaconato, teria que abandonar o que está fazendo. Eu não quero isso, mas para mim, na minha concepção, a palavra diácono, que vem da palavra diaconia, que é serviço, eles estão servindo e trabalhando muito nesta área. E às vezes a pessoa não mas está servindo a Deus tocando, está servindo a Deus cantando, está servindo a Deus de outras maneiras, e é uma diaconia também. Entende? Estou falando isso porque muita gente não entende que diaconia, que é serviço, pode ser de muita maneira. Então, estamos aí caminhando para isso. Minha esposa quer falar sobre o retiro das mulheres, né? Falar uma palavra. Bom dia, eu até publiquei no Facebook para aquelas que têm, mas eu sei que algumas não têm, outras também não preencheram o papel. Nós estávamos prevendo o nosso retiro das mulheres para o dia 7 de novembro, lá em Teresópolis. Porém, ficou muito em cima, porque 7 de novembro já é agora. E aí eu fazendo uma pesquisa, dentro do próprio Facebook, algumas esposas de pastores também estiveram conversando com algumas irmãs, porque ficou em R$120 fora o ônibus. Nós sabemos que, estando em outubro, para realizar isso para 7 de novembro, não é tão simples assim. Então muitas ficariam de fora. Eu precisaria no mínimo de 30 mulheres para que esse preço permanecesse. Então eu tomei a decisão de cancelar esse retiro lá em Teresópolis. A gente vai estar marcando uma data para estarmos fazendo o nosso retiro aqui na igreja. Vamos programar o retiro das mulheres em Teresópolis depois do nosso retiro aqui para o ano que vem, mais tranquilidade. A gente vai se programar e aí todas poderão estar lá, tá bom? Então eu estou cancelando em Teresópolis e vou estar remarcando para nós estarmos fazendo aqui na igreja mesmo, amém? Que ainda sobre o retiro, mas agora do retiro no início do ano, carnaval, nós estamos querendo que você participe desse retiro. Então, você faça a sua inscrição, porque a partir de agora, Anderson, cadê o Anderson? Cadê o Manuel? Nós vamos abrir para outras igrejas também, não só para aqui as pessoas da igreja. Esse retiro é muito importante, irmãos, porque nós passamos 4 dias juntos. Chegamos lá no sábado de manhã, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de manhã estamos voltando. E nesses dias a gente ministra, tem culto pela manhã, tem oração, tem uma hora de lazer também, tem momentos de lazer, tem piscina local,
tem campo de futebol, a gente organiza futebol e tudo. Tem uma área verde imensa, porque é na cidade de Miguel Pereira. Então, é importante que você se inscreva. Algumas pessoas já estão pagando, mas é importante que você comece a pagar para não ficar pesado. Não? Eu não sei se nós temos aí a propaganda do retiro, não temos não. Vamos preparar alguma coisa. Não é as fotos não, é o valor, todas essas coisas todas. Você, por favor, chama o Anderson, só um pouquinho. Quantos pretendem ir ao retiro? Levante a mão. Quantos pretendem? Quantos não vão ao retiro? A maioria não vai. Eu fico triste com isso, porque o pastor faz um apelo e a pessoa não atende, né? E é para a sua vida espiritual, é para o bem da sua vida espiritual. Pastor, eu vou passar o carnaval com a minha família. Às vezes você vai passar o carnaval com a sua família para arranjar aborrecimento. Eu acho que você pode, por favor, pegar. Irmãos, eu tenho dinheiro para passar carnaval fora com a minha família, mas eu entendi uma coisa na minha vida: eu dou preferência à família de Deus. Eu tenho dinheiro para ir para um aluno. Aliás, quero dizer para você, eu tenho casa. Eu tenho casa em Araruama. Está lá. Eu deixo a minha casa para pagar o retiro, para estar com os irmãos. Porque eu entendi uma coisa: eu vou para o céu, e quem vai para o céu comigo é a igreja. E eu tenho que pagar o preço da comunhão. Eu tenho que pagar o preço de que eu tenho todo o conforto. Olha, eu tenho casa lá com ar-condicionado, cama, churrasqueira, piscina, escambau. Você pergunta quantas vezes eu vou lá? Eu vou lá uma vez por mês para pagar o caseiro lá. Sabe por quê? Porque eu entendi que a igreja, para mim, é a preferência. É a preferência. Aquilo lá está mais como investimento do que qualquer outra coisa. Então, por quê? Porque eu entendi que se a igreja não tiver esse sentimento de comunhão, de estarmos juntos, é ruim ficar no retiro, você sai da sua cama, tem aquele irmão que ronca, é verdade. Mas aí eu me lembrei de um pregador antigo, tinha um pastor antigo que dizia assim: o inferno é pior, irmão. Ok? Porque lá você não vai nem poder dormir, porque é tormento dia e noite. Então, vamos praticar o amor. O retiro é uma prática de amor acima de tudo. Eu acho que mais claro que isso eu não posso ser. Quer falar alguma coisa? Preço, valor? Bom dia, irmãos. Nosso retiro esse ano de 2015, né? Quem for de carro é R$280, quem for de ônibus é 330, crianças até 5 anos é isento. Se você tem filhos acima de 5, conversa comigo, com a pastora, que a gente tenta negociar um valor diferenciado para você. O pessoal da igreja da Filha do Israel também já vai um bom número conosco. Eu vou estar confirmando essa semana a quantidade de pessoas que vão estar conosco no retiro. Mas a gente está sentindo falta dos irmãos daqui da igreja, né? Nem todo mundo ainda chegou para fazer inscrição. E esse ano, o retiro desse ano, muita gente deixou para fazer inscrição em cima da hora. E nós ficamos no desespero, né, pastora? Até para fazer a divisão dos quartos, a gente já tinha feito a divisão, e na última hora a gente teve que mudar alguma coisa. Então não deixa para cima da hora. Eu sei que às vezes a situação financeira é um pouco difícil, mas conversa com a gente, bate um papo, a gente tenta negociar, a gente tenta ver. Esse ano algumas pessoas, Deus tocou no coração de alguns irmãos aqui, que abençoou outras pessoas que não podiam estar pagando para a família toda, e teve irmãos que se mobilizaram para ajudar no pagamento. Então, se você quiser, fala comigo, com a Suzana, com a pastora, a gente vai tentar fazer da melhor forma. Amém? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Gente, outra coisa importante dizer é que hoje é um dia atípico. Quem já votou hoje? Eu também já fui bem cedinho votar para me liberar. Eu sei que hoje é dia de votação, mas olha, domingo é dia do Senhor, amém? Domingo é dia do Senhor. Não vou falar nada de eleição, nem vou falar em quem você deva votar. Essa é uma consciência sua. Eu só digo: não vote no PT, só isso. Minha esposa recebeu um negócio assim, dizendo assim: as eleições estão muito tensas, muito acirradas, disputadas. Então o TRE tomou uma decisão.
vai fazer em 2 fases. Quem vota no Aécio, vota nesse domingo. Quem não vota no Aécio, vota na Dilma, só no outro. Eu achei interessante. Com todo respeito aos demais eleitores que votem dela. Mas a gente tem que fazer brincadeira, porque isso é um negócio sério. Cada um tem a sua consciência e vota naquilo que é necessário. Mas hoje é dia do Senhor e nós devemos servi-lo todos os domingos. Estava conversando com o pastor César, esse negócio domingo só vem para atrapalhar, né? Eu não gosto disso. Então, vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Versículo 23. Hoje eu quero falar sobre um tema, e quem vai botar título depois que me pergunte, já aproveita aqui que eu estou falando. Eu quero falar sobre o poder da atração. Poder da atração. Eu vou ler esse texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas a respeito deste tema. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, demoniados, lunáticos, paralíticos, políticos. Pode botar nesse rol aqui. E eles os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Pai, me ajuda a meditar com os meus irmãos na Tua palavra e traz revelação ao nosso coração, entendimento para a glória do Teu santo nome. Se você ler comigo aqui, no versículo 24, dizia assim: e sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, demoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa o quê? Multidões o seguiam. Jesus tinha um poder de atração tremendo. Aonde ele chegava, ele atraía as pessoas. E eu quero falar sobre isso porque quem é discípulo de Jesus aqui? Se considera discípulo de Jesus? Levante a mão bem antes. Você não considera. Para sermos discípulos de Jesus, uma das coisas que ele falou sobre o discipulado é que o discípulo não é maior do que o seu mestre. E ele disse que um discípulo, para ser discípulo, ele também passa, efetua, realiza tudo aquilo que o seu mestre ensina e faz. E quando eu olho isso, irmãos, eu vejo que, embora a maioria de nós diga que somos discípulos de Jesus, alguns sintomas desse discipulado têm que aparecer. Alguma evidência desse discipulado tem que aparecer. Eu me lembro que quando Jesus, no advento da negação de Pedro, quando Pedro foi negar Jesus, alguém disse assim: você é um deles, porque você fala igual.
Havia uma identificação. Havia uma identificação. Muitas vezes eu vou num lugar, né, que eu seja fofoqueiro, mas você na fila você escuta de tudo, né? Fila de banco, então, você está lá esperando, e daqui a pouco você conversa as conversas. Daqui a pouco eu ouço alguém falar algumas palavras diferentes. Glória a Deus, amém, Jesus é bom, misericórdia, Senhor. Essa linguagem é própria de quem tem alguma intimidade com a palavra de Deus ou conhece Jesus. É verdade isso? Diga amém. É um sintoma. Mas nós, irmãos, temos que olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, porque Ele é a nossa fonte. Uma das razões de eu ser um pouco tímido, de ficar promovendo o nome da nossa denominação, é porque que eu acho que o nome que tem que ser promovido, acima de tudo, é o nome. Eu já fui em igrejas que se fala mais o nome da igreja do que o nome de Jesus. Isso para mim é meio estranho, porque se o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho da Nova Vida, não é o Evangelho presbiteriano, não é o Evangelho da Assembleia de Deus, não é o Evangelho, seja lá do nome que for, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Então, me cai assim, um pouco estranho, que se fale muito o nome daquela igreja, e fale pouco o nome de Jesus. E eu sou tão cismado com isso. Se você olhar no meu carro, está lá Jesus, grande, nas duas portas, atrás, modestamente, o nome da nossa igreja. Por que isso, pastor? Porque isso reflete o que eu penso. Eu acho que o nome de Jesus tem que estar acima de todo nome nos céus e na terra. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Às vezes se fala mais o nome de um pregador ou o nome de uma celebridade evangélica do que necessariamente o nome de Jesus. Porque quem é discípulo de Jesus quer ouvir e aprender de Jesus. Muito bem. Jesus tinha uma capacidade de atrair as pessoas extraordinária. E é uma das coisas que nós verificamos aqui no texto, que vinha gente de toda parte para ouvir a Jesus. Isso se prova, irmão, uma coisa que é o que eu quero falar aqui esta manhã. Jesus tinha um poder de atração muito grande. E nós temos que parar para pensar sobre isso, porque um filho de Deus, um discípulo de Jesus, tem que ter uma capacidade de atrair as pessoas, porque algum cheiro de Cristo, alguma coisa de Jesus tem que estar exalando da sua vida, algum perfume, alguma característica, alguma forma de ser tem que estar exalando, porque são essas coisas que faziam com que as pessoas se chegassem a Jesus. O apóstolo Paulo definiu isso bem, em outras palavras, assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diga isso: sede meus imitadores. Então, eu quero falar sobre isso porque tem gente agora que não tem capacidade de atrair, tem gente que repele, tem gente que é tão chata como crente que dá até raiva. Você já viu aquele crente que espanta? Espanta. Fulano é crente. Ih, rapaz, esse cara aí vive fazendo isso, fazendo aquilo. Isso aí é falso pra caramba. Quantos já ouviram isso? Crente mentiroso. Cara, conta bafo que não tem. Aí aquela pessoa sabe que ele é mentiroso. Fulano, ih, rapaz, isso aí não tem medo do 7-1. Isso aí é mentiroso. Não fala nada. Eu fico assustado porque eu percebo que há alguma coisa errada aí. Essa pessoa, em vez de estar atraindo, ela está repelindo. É porque as evidências desse discipulado, esse cheiro de Cristo, essa glória de Deus, não está se evidenciando na sua vida.
Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, e você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Eu tenho uma capacidade de atrair pessoas? Ou eu tenho espantado mais gente do que atraído? Ou eu, não, pastor, não fede nem cheira, eu nem atraio e nem espanto. Você está morto então, porque pelo menos o que espanta está vivo. Está pior do que o que espanta, porque o que espanta pelo menos está vivo, está fazendo bobagem, mas está vivo. Mas aquele que é sem sal, morno, sem gosto, fulano, não consegue atrair ninguém. Gente, e como é que Jesus atraiu? Se nós formos verificar aqui na Bíblia, a primeira coisa que ele fazia, ele pregava o Evangelho em todas as sinagogas. Então Jesus falava, Jesus não era uma múmia paralítica que ficava ali olhando, não sei o que, não vou falar de Jesus não, porque lá ninguém vai entender, vão me julgar, vão dizer que eu sou isso, que eu sou fanático, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que pagar o preço da nossa fé. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você ainda tem vergonha do Evangelho, realmente você ainda não é discípulo de Jesus, porque quem é discípulo de Jesus não tem vergonha do Evangelho. Então, primeira coisa, gente, você tem que ter poder de atração pelas suas palavras. Mas tem gente tão negativa, que fala tanta bobagem, que fala tanta derrota, que reclama tanto, que fala tanta coisa ruim, que a pessoa diz: não quero chegar perto desse cara não, isso aí deve pegar. Porque o ambiente das suas palavras, as suas palavras não estão criando um ambiente de fé, a sua palavra não está criando um ambiente de coragem, a sua palavra não está criando um ambiente de força, de autoridade. Então você fica falando, mas às vezes as suas palavras, ao invés de atrair, está espantando. Então, irmãos, você tem que pensar que uma das formas de atrair gente é quando você começa a falar coisas boas. Será que o Evangelho tem coisas boas para serem faladas? Hein? Diga uma coisa boa que o Evangelho tem para ser falado. Amor, o que mais? Paz, o que mais? Salvação, o que mais? Alegria, o que mais? Perdão. Olha, há tanta coisa boa para falar, porque a palavra Evangelho significa o quê? Boas novas. Então tem coisa boa pra caramba para falar. Mas aí você não cria um ambiente com as suas palavras e não atrai ninguém. Então, uma das coisas que fazia com que Jesus aglutinasse, chamasse as multidões, é quando ele falava as coisas de Deus, as promessas de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus. Quer ver outra coisa que Jesus tinha que atrai as pessoas? Sabedoria. Jesus tinha sabedoria. Então ele sempre tinha um ensino sábio. Olha como é bom a gente trabalhar no setor. A pessoa está lá desesperada, aí você chega perto dela e ela tem coragem de se abrir com você. Ela confia que abrindo o coração com você, você vai ter uma palavra de sabedoria, de instrução, você vai saber ouvir. Então, atrai a pessoa também quando você tem sabedoria. Mas tem gente, irmãos, que dá cada conselho bestial, que é uma besta mesmo, porque fala bobagem uma atrás da outra. E a pessoa diz assim: eu precisava tanto de ajuda, mas eu não tenho uma pessoa que eu possa lhe aconselhar. Se você é um filho de Deus, você sempre terá uma palavra de conselho bom, de uma orientação boa. Isso atrai as pessoas. Sabe o que atrai as pessoas? Fui falar aqui sobre alegria, né? Quando você tem alegria,
Já viu que toda pessoa bem-humorada, bom humor, sempre está cercada de gente, mesmo o cara ímpio, mesmo o cara que não tem Deus, aquele cara que sempre está falando uma coisa engraçada e tal, porque ele sempre está provocando um ambiente de alegria. E alegria é o que as pessoas também precisam, porque esse mundo é muito sofrido. Eu tive que aprender a ter bom humor, que essa não era a minha praia. Estou aprendendo ainda. Mas comigo, sempre, eu acho graça que às vezes a pessoa chega séria falando, aí eu falo eu falei agora da portuguesa aqui, ninguém entendeu nada, né? Agora eu vou falar para você rir um bocado. É porque às vezes, agora não, mas antigamente as portuguesas tinham bigode, né? Então se bota ali culto dos homens, bota o bigode, vai ver uma porção de mulher. Lá em Portugal isso não funcionaria. Mas até você entender isso, alguém tinha entendido isso? Alguém tinha entendido? O irmão tinha entendido. Então, o bom humor, ele quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Onde eu estava no funeral, o pastor Firme, sexta-feira. Mais um pastor, amigo meu, já foi apressado esse, foi cedo. 50 anos, foi muito cedo. Nós oramos aqui por ele, mas Deus achou por bem levá-lo. Aliás, fique tranquilo, porque quando chegar o seu dia, chegará. E pensa você que vai ser com os 80 não, porque você não sabe nem o dia, nem a hora. Então viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. E quando nós chegamos lá, tinha umas 400, 500 pessoas no funeral. Gente a rodo. Bispo devia ter uns 3 ou 4. Pastores. Ele conseguiu na morte dele unir todas as setas da Nova Vida. Tinha gente, porque a Nova Vida se fatiou, então ela tem vários conselhos, ela tem várias igrejas independentes, e lá tinha a representação de todas as fatias da Nova Vida. E eu fiquei admirado. Não era um pregador de renome, não era um pregador requisitado nas grandes palestras, mas era um homem que sabia atrair as pessoas com a sua simplicidade, sua amizade, sua alegria, seu sorriso fácil. Pastor Firme, ele tinha essas características. E eu já fui em funeral de gente mais importante do que ele. Eu já fui em funeral de general. Eu já fui de gente de renome, que já foi até ministro da Justiça. Eu não tinha tanta gente quanto tinha no funeral dele. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade que Jesus tinha. Ele entendeu a capacidade de atrair pessoas. Irmãos, nós temos que atrair pessoas, porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo os dias derradeiros do Evangelho, e que a Bíblia diz que a maioria das pessoas vão para o inferno. Não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz que a maior parte das pessoas estão destinadas ao fogo eterno, e que cabe a nós não sabemos quem vai ser salvo, Deus sabe, mas nós sabemos que temos uma missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. E a Bíblia diz que são muitos que vão por esse caminho da perdição, e são poucos que vão pelo caminho da salvação. Então, nós temos que exercitar essa capacidade que Jesus tinha de reunir gente. Olha que eu não entrei aqui na área dos milagres, porque as pessoas também chegavam a Jesus por causa dos milagres. Por causa dos milagres, porque sabia que ele tinha uma resposta, um poder do alto para a vida deles. Às vezes uma oração sua por alguém vai transformar a vida de alguém, vai operar um milagre daqueles que você nem imagina na vida da pessoa. Mas você não ora nem para você.
como vai orar para os outros? Você não tem nenhum momento com Deus? Como é que vai ter? Você entende o que eu estou falando? Então, o que acontece? Acontece que muitas pessoas estão caindo naquela situação da pessoa que tinha só um talento. Ah, pastor, isso é obrigação do pastor. Não, essa é obrigação de todo que crê. Todos que foram chamados, todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus, têm a obrigação de manifestar um cheiro, uma graça, uma misericórdia, um poder, um dom de Deus. E eu, diante daquela multidão, vendo lá no funeral, eu disse assim: puxa, que beleza, como o pastor Filipe atrai. E havia um pastor comigo, muito engraçado, disse assim: você gostou? Eu falei: gostei, porque ele uniu gente na morte dele, trouxe gente de tantas fatias da nova vida. Todo mundo gosta dele aqui. Eu disse: você gosta de muita gente? Gosta. Então no teu funeral eu vou convidar muita gente. Aí eu comecei a rir e virei para ele assim: vamos ver quem vai no quem. Eu vou até os 95. Eu tenho fé para isso. Mas ouça o que eu vou falar para você. Você pode começar a dar uma guinada na sua vida. Não seja uma pessoa apática. Não seja uma pessoa sem cor. Não seja uma pessoa sem vida. Não seja uma pessoa que não exale absolutamente nada. Deus está esperando que você comece a manifestar aspectos da glória dele. Olha, eu contei essa história para vocês, que eu tive que aprender a sorrir. Tive que aprender a sorrir. Porque é muito difícil você falar de Jesus com a cara fechada. Ia para frente do espelho, eu tive que treinar, irmão. Hoje está saindo mais natural, mas eu tive que treinar. Porque como é que eu vou falar dessa graça maravilhosa, desse amor maravilhoso, dessa salvação maravilhosa, da alegria de Deus com a cara? Você é da igreja? Sou sim. Misericórdia. Você é da igreja? Ô, meu irmão, glória a Deus. Fabuloso. Percebe a reação? Então, você tem que ter coisas que atraiam as pessoas. Você não pode viver a sua vida isolada, dizer: não, pastor, estou tocando minha vida, vou para o céu, estou salvo. Você está enterrando o único talento que você tem. A Bíblia diz que Deus vai pedir contas disso. Tem gente que é simpática. Fernando não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que no funeral dele vai muita gente. Você sabe o diácono Fernando, né? Por quê, pastor? Por quê? Beija, abraça todo mundo. Que coisa boa, hein? Carinhoso. Toda vez que eu chego, dá um beijo aqui na careca. Ô, pastor, você tem dúvida? Precisa ser teólogo? Precisa ser bispo? Precisa ser pastor? Precisa ter título de semideus para fazer essas coisas? Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Essas coisas, irmãos, você não precisa ter cargo e nem licença do pastor, porque a Bíblia já diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. O amor de Deus tem que exalar da nossa vida. Então, você tem que ter algum mecanismo de atração, seja a sabedoria, seja a simpatia, seja a alegria, seja uma conversa edificante. Pastor, eu não sei falar, então canta, meu irmão. Mas dá um jeito, porque alguém tem que olhar para você e sentir desejo de estar com você, porque você traz algo de bom. Diga glória a Deus. Porque Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. E se Ele habita em você, Ele vai produzir em você capacidades extraordinárias. Então, o que você não pode é dizer: ah, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus, sabe outra coisa que eu aprendi? É que quando você atrai pessoas,
você atrai favores. Amém. Você olha uma pessoa, você está ajudando ela, você está ajudando, e está verdadeiramente, mas o mundo dá muita volta. E um dia que você estendeu a mão àquela pessoa, quando ela estava tão carente, necessitada, você não sabe, mas você pode lá na frente precisar dela. E ela vai lembrar, vai dizer assim: eu estive doente e foste me visitar. Eu estive preso e tu me visitou também. Eu estive com um problema e você foi o único capaz de me ouvir. Todo mundo achava que eu era confuso, problemático. Tinha gente que quando me via fugia, mas você não. Você teve a tolerância de ver aqueles dias da minha agonia, da minha dor, do meu sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você semeia essas sementes, elas crescem e elas trazem os seus frutos. Vou dar um exemplo aqui. Contei outro dia na escola bíblica. Gisele está aí presente, então ela pode confirmar, minha filha. Ela pegou um táxi e quando chegou, ela ia para minha casa. Quando chegou na porta do prédio onde eu moro, o taxista virou e disse assim: nesse prédio aqui mora um homem de Deus. Ah, é? Eu disse: meu pai mora aqui. E disse: pastor Carlos. E ela estava tirando dinheiro para pagar o táxi. Ele pegou e disse assim: não cobra um tostão teu. Este homem é uma bênção na minha vida. Foi ou não foi isso? Não aceitou. Depois eu vim saber quem era, obviamente, vim saber quem era. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, a gente planta sementes que nem imagina no tempo que isso vai frutificar. Eu quero hoje despertar você para uma realidade. Você tem que ter algum atrativo de Cristo na sua vida. Bondade, misericórdia. Eu não sei, eu não sou uma pessoa muito paciente, tenho defeitos. Eu sou um homem cheio de imperfeições. Se você viver comigo, você rapidamente vai descobrir isso. Mas algumas coisas eu percebo que brilham na minha vida, porque eu digo: puxa, afinal de contas eu devo servir para alguma coisa. Jesus me chamou para fazer alguma coisa. Então, ouça bem, você tem que ter esse poder de atração. Tem gente assim: ninguém é meu amigo, mas você faz amigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas você se arrisca. Você se arrisca em se aproximar, você se arrisca em ouvir, você se arrisca em suportar você, porque, olha, para ter amigo tem que ser amigo. Será que posso ouvir um amém? Amém. Então, há pessoas que ficam no seu mundinho sem perceber que ela pode ser esse perfume de Cristo aqui no mundo, esse aroma de Deus. E as pessoas serem atraídas, porque algo de Jesus brilha. Você não vai ter todas as qualidades de Jesus, irmãos, porque você não é Jesus. Será que posso ouvir um amém? Mas é impossível que quem está em Cristo, nova criatura não tenha alguma coisa. Estamos aí promovendo o culto do amigo, dia 23. Chegou a hora. Chegou a hora. Qual o amigo que você vai trazer? Qual o amigo que você vai carregar para cá? Pastor, eu nem posso dizer que sou crente, porque um dia que eu disser ele vai cair na minha pele. Faço tanta coisa errada que Deus me livre. Irmão, pode ser assim. Pode ser assim. Quantos já tem convidado o culto do amigo? Quantos ainda não têm convidado para o culto do amigo? Levante a mão bem alto.
Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, Deus vai te mostrar, vai colocar a pessoa na tua frente assim, é esse aqui. Você vai entender. Mas você tem que estar com o coração aberto, preocupado, dizendo assim, Deus me chamou a ser a luz do mundo, a sal da terra. Então você tem que ficar ávido, aberto, percebendo que Deus vai colocar uma pessoa na sua frente. Você vai entender que aquela pessoa é para que você traga aqui. Pastor, afinal ele é tão amigo assim. Você entendeu o que eu estou falando? O culto do amigo não é para você consolidar a sua amizade apenas. O culto do amigo é para você aproximar alguém do melhor amigo que ele pode ter, que é Jesus. Ele vai ficar grato. O resto, eu sou grato até hoje pela moça que me levou na igreja. Quantas e quantas vezes eu agradeço a Deus por ter usado aquela moça. Está entendendo o que eu estou falando? A pessoa estará grata, esse amigo estará grato a você. Então, qual é o resumo da ópera aqui hoje? Eu tinha muita coisa para falar, mas não vou terminar aqui. Eu vou dizer para você o seguinte: se você tem dificuldade de amar o próximo, você tem que pedir na sua oração, não é um carro, nem uma casa não, você tem que pedir na sua oração, é que o amor de Deus seja derramado através do Espírito Santo no seu coração. Só para terminar, João 8,31, vem aqui comigo. Evangelho de João 8,31. Eu queria que você saísse daqui pensando, o que eu posso fazer para atrair as pessoas? E não fique emburrado comigo aí não. Tem gente que vai sair emburrada daquilo. Deixa de se apagar. A luz de Jesus tem que brilhar em você. Amém? Irmãos, e não é por beleza não, porque se dependesse de beleza eu não estava aqui. Não é beleza física, é beleza de alma, beleza de coração. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ouça, você permanece na palavra de Deus, comece a praticar a palavra de Deus, e você vai brilhar como um discípulo de Jesus. Não deixe as coisas passarem a reboque. O apóstolo Paulo disse que nós temos que pedir que o amor de Deus, eu já contei aqui quando eu comecei meu pastorado, assim, meu Deus do céu, eu amo a minha família, eu amo algumas pessoas próximas, eu não tenho condições de amar com o meu amor tanta gente. Eu pedi a Deus que derramasse o amor dele no meu coração pelas pessoas. É algo incrível. Você faz das tripas os corações para aquela pessoa e se sente gratificado, porque aquele amor que está sendo derramado no seu coração não é seu, é de Deus. Eu quero orar nesta manhã, e a oração que eu quero fazer é essa. O que você pode usar como dom natural ou como dom de Deus para atrair as pessoas? Minha sogra usa tanta técnica, tem que aprender com ela muitas coisas. Tem aula de pintura na igreja dela, ela vai lá, hoje em dia ela está ensinando, né? Aula de pintura, se mete lá com as pessoas que tal e cria. Daqui a pouquinho ela está convidando, vem assistir uma aula EBD, vem assistir uma aula aqui. Tem gente, ouça bem, irmãos, ouça bem, tem gente que quer atrair sem se doar. Tem adolescente aí que eu vou falar essa besteira. Ouça bem o que eu vou falar. Não se faz filho só a pessoa te olhando. Um homem ou uma mulher para fazer filho tem que ter muito mais do que um olhar.
Vou usar isso para dizer o seguinte: para haver resultado na sua vida, de pessoas transformadas, atraídas, alcançadas por Jesus, é preciso você se doar. Amém. Gastar tempo com aquela pessoa. Convida para tomar um café na tua casa, meu irmão. Faz uma reunião de oração na tua casa e convida. Peça ao Espírito Santo uma iluminação para que você possa atrair. Não adianta você ficar com cara dura. Não, eu sou crente, conheço muito bem a Bíblia, sei tudo. Desce do palanque, que as eleições estão acabando. Desce, não adianta, você não vai atrair gente. Você imagina, irmãos, se eu ficasse só daqui pregando, se eu não tivesse uma aproximação, quisera eu poder estar aproximado de muito mais do que eu estou. É que meu tempo é realmente aproximado. Mas sempre que eu posso abraçar o irmão, estar com o irmão, conversar, orar, até brincar, até dizer que o time está na segunda divisão. Mas não ficará sozinho. Tem uma estrela solitária aqui. Até isso você atrai as pessoas. Atrai as pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando dizer a você que é preciso se envolver com as pessoas para atraí-las. Jesus dormia e comia com os discípulos, irmãos. Ele parava para conversar com o mais simples, com o mais letrado. A Bíblia está cheia de... Então, é preciso que você entenda que esse aroma de Cristo, esses dons, essa graça, essa alegria, algo que Deus manifesta na sua vida, só vai alcançar as pessoas se você se envolver com elas. Diga glória a Deus. Não à distância, olhando, oh, que coisa linda. Desce, se envolve. Quando Jesus saía da posição do púlpito e se misturava com o povo, ninguém sabia quem era ele. Porque ele era tão simples e tão comum que ninguém conseguia estar. Ele não andava com fitas mostrando que era sacerdote, não usava como é que se dá? Uma pistola, não usava aquela... O sacerdote, e ele chamou essa turma, os fariseus, de sepulcro caiado. Então, ele, quando se misturava no povo, ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, ouça, é preciso que você tenha poder de atração, com os sintomas daquele que é discípulo de Jesus e que carrega o Senhor no seu coração. Cristo é em vós, Deus tem esperança em você. Amém. Você não vai fazer tudo, você não vai manifestar tudo, você como eu tem defeitos, mas tem que alguma coisa acontecer. Viu, Jacques? Começa a tocar os sax ali na esquina para tu ver o que vai acontecer. Já pensou nisso um dia? Estou te dando uma ideia. Desce no pedestal. Começa a tocar. Outro dia eu passei lá ali no edifício central, na saída do metrô, tem um cara que toca mal para cachorro. Mas toca muito mal. Ele nunca consegue concluir uma música. Esse cara até foi no Jô Soares já. Aí o Jô Soares perguntou: você já conseguiu tocar uma música inteira? Porque ele nunca consegue. Toca mal. Mas atrai as pessoas. Nós temos que encher esse local, gente, de almas. Isso não é lição só minha ou dos pastores que aqui estão. É também. Mas é muito mais de todos nós. Você tem que pensar: eu vou para a casa de Deus, eu há tanto tempo não levo um convidado. Eu vou à casa de Deus e há tanto tempo não trago ninguém. Como é que está o seu poder de atração? É a hora. Deus está falando com você esta manhã. E ouça, vou falar agora. Enquanto você faz isso, que é buscar o reino em primeiro lugar, o que você precisar, as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé.
Deus é bom. Eu tinha uma outra pregação para esta manhã. E o Espírito Santo me deu essa pregação em 15 minutos que eu estava lá dentro agora. Sabe o que ele falou para mim? É uma besta mesmo, né? Você vai no funeral, vê aquela multidão e não percebeu nada. Eu percebi. Pastor Firme foi um homem honrado, digno, amigo. Olha como está cheio. Deus disse que ele tinha o poder de atração. E você tem que ensinar a sua igreja a exercitar o poder de atração, se você quer este lugar cheio de almas. Isso que Deus falou comigo. Então, meu irmão, minha irmã, não fique só fazendo daqui um restaurante para se engordar. Vamos exercitar. E na medida que você exercitar, Deus vai curando, libertando, operando na sua vida também. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pela inspiração que é totalmente tua, Senhor. Tu sabes que a minha palavra não tinha nada a ver com isso nesta manhã. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer muitas e muitas vezes, porque a tua palavra é viva e eficaz. Que nós possamos, Senhor, buscar exercitar esses pontos de atração, nós possamos ser atrativos às pessoas, que elas possam olhar para a gente e enxergar a Jesus, ver alguma coisa de Jesus, sentir alguma coisa de Jesus, e que nós possamos, Senhor, tirá-las do reino das trevas através da tua palavra, da oração, do poder, e trazê-las para o reino do Filho do teu amor, ó Deus. Pai, quebra todas as barreiras, que ninguém se sinta menor, menosprezado ou incapaz. Pelo contrário, Senhor, há pessoas que parecem ser as mais insignificantes, que são as mais importantes, porque são capazes de se submeter e ser humilde em situações que outros não são, Senhor. Usa a tua igreja, Pai. Derrama deste amor do céu, do Espírito Santo no coração de todos nós, para que nós possamos amar o pecador e trazê-lo à tua casa, a conhecer o que está desviado, afastado. Senhor, usa os teus filhos. Oh Deus, que não deixe passar essa semana em branco, que eles possam começar a perceber que há alguma coisa de atrativo, Senhor, que tu quer usar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Bom dia, bom almoço e até logo mais às 19 horas. Amém.